Olá pessoal, eu sou o Grenivel, um nome um pouco diferente, mas se acostuma com o tempo. Eu tive bastante tempo para me acostumar, as pessoas que me conhecem também acertam, então com um pouquinho de familiaridade dá para saber. Ele vai aparecer em algum canto aqui da tela. E eu sou licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Feira de Santana e sempre gostei de planta. Antes mesmo da graduação, eu fiz com os colegas do ensino médio uma feira de conhecimento onde eu tive que cultivar plantas medicinais da minha cidade, no sertão da Bahia, Conceição do Coité, e foi amor à primeira vista por esse tipo de conhecimento. Na graduação comecei a estagiar com planta, primeiro com germinação de sementes, depois fui trabalhar com ecologia vegetal na Chapada Diamantina e atualmente eu trabalho no herbário do Recôncavo da Bahia. E o herbário a gente vai falar em alguns vídeos o que é, mas para quem não sabe é uma coleção de plantas secas conservadas para estudos diversos. Eu fiz mestrado e doutorado em botânica também pela Universidade Estadual de Feira de Santana. E com essa pandemia a gente se distanciou um pouco do nosso objeto de estudo, dentro do laboratório ou no campo, porque a gente está impossibilitado de sair para coletar amostras. Mas a gente não para de pensar em planta. E foi pensando nisso que eu resolvi trazer uma série de vídeos falando de curiosidades botânicas, novidades e tudo que tiver dentro dessas possibilidades do mundo das plantas. Então bora conhecer. Hoje eu vou falar sobre as 5 plantas mais estranhas do mundo. Em quinto lugar, a Psicotria elata. Ela é uma planta conhecida como flor do beijo. Ela vai aparecer aqui neste canto. E se você reparar, essa planta ela tem umas brácteas involucrais. São essas estruturas vermelhas que circundam as flores. E ela simula uma boca pintada de batom vermelho. Então por isso que ela é conhecida como flor do beijo ou flor de PP. Como não tem tecnologia nem domino ferramentas, o áudio aí ficou cortado, mas vocês sabem o que é esse nome com P. Mas eu prefiro flor do beijo. É uma planta que ocorre do México, do sul do México, até o Equador, ou seja, passa por toda a América Central também. E ela floresce o ano todo com essas flores que são belíssimas. Uma curiosidade desse grupo Psicotria é que algumas dessas plantas do gênero Psicotria, elas têm propriedades psicoativas. E ela é da família Rubiácea, que é a família do café, família do genipapo. Então, é uma família que a gente está bem familiarizado e agora vocês conheceram esta planta. A quarta planta é uma planta que foi para o lado negro da força, conhecida cientificamente como Aristolochia arborea, uma planta que acontece no México, e popularmente ela é chamada de flor Darth Vader. Também olhando para essa morfologia, a gente consegue entender, né, desse nome. Essa planta, como eu disse, ela ocorre no México, mas a gente tem representantes brasileiros e essas plantas elas são bastante esquisitas, inclusive as brasileiras. Elas são plantas que enganam os polinizadores porque as flores das aristolóquias são conhecidas como papo de peru, parece uma jarra ou um papo de um peru mesmo. A cor da flor geralmente simula uma carne e o cheiro um cheiro podre para atrair moscas. Então a gente vê que é uma planta que tem uma estratégia. Recentemente uma outra família foi incorporada em Aristolochiaceae, que é a Ignorácea, que tem uma outra planta super curiosa, que é a Prosopunk catingícola, que foi descoberta no início dessa década no sertão da Bahia, na cidade de São Gabriel. Eu vou mostrar aqui, descoberta por pesquisadores lá da Universidade Estadual de Feira de Santana. A planta número 3 é uma planta que simula uma pedra, ela ocorre na Namíbia e na África do Sul, geralmente em regiões mais áridas, e como o próprio nome diz, ela simula uma pedra, chamam de planta-pedra. É a Litopsis caramontana, da família Isoácea, e apesar de termos plantas da família Isoácea aqui no Brasil, nenhuma tem uma morfologia similar como essa. Ela, na parte vegetativa dela, essa estratégia de parecer com pedra é para se camuflar na paisagem e evitar predadores. Então é uma estratégia bastante interessante dessa planta. A planta número 2 é uma parente do pinheiro, apesar que se você olhar para ela, você não vai dizer que ela morfologicamente ela lembra em nada os pinheiros. São as Velvischikia mirabilis, e essa planta ela também ocorre no deserto da Namíbia e ela se caracteriza por um caule super curto e 2 folhas que crescem absurdamente e que se rasgam na extremidade apical, e elas são chamadas de fósseis vivos porque essas plantas estimam que elas vivem mais de 2.000 anos. A planta número 1 é a conhecida flor cadáver, sempre aparece no jornal os eventos de floração dessa planta porque é raro
e ela tem um cheiro super desagradável que atrai para atrair os polinizadores também, que são moscas. E apesar de chamar de flor cadáver, é uma planta da família Arácea, então o que aparece ali na inflorescência com centenas de flores e com esse cheiro desagradável. E o nome dela é Amorphophallus titânio, então para dar uma ideia do tamanho dessa planta, de quão imponente é. Essa inflorescência ela pode chegar até 1,60 m. E o curioso que fazendo a pesquisa para esse vídeo é que recentemente apareceu de forma espontânea uma na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, e a reportagem não soube explicar muito bem a origem, uma vez que essa planta ela não é nativa do Brasil. Então é isso, se vocês gostaram, curtam, compartilhem, comentem, sugiram novas plantas estranhas para o vídeo, eu tenho algumas na manga para falar ainda. E até a próxima!